Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na 4ª semana do tempo comum, e dentro desta semana, nesta liturgia, o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciarmos este cerco de Jericó. Hoje nós estamos clamando, colocando aos pés de Jesus, pedindo a cura, a libertação da nossa sexualidade e da nossa afetividade. Lembrando que estas são, diz, de uma dimensão da nossa vida. O homem, a mulher, é também
aquilo que Deus fez na sua sexualidade, na sua afetividade. Muitos, até de uma maneira errada, quando começam a seguir a Deus, tentam riscar da sua vida a sua afetividade e a sua sexualidade. Eu te pergunto, tem como? Não, porque diz daquilo que nós somos constituídos. Se Deus nos fez também com a nossa sexualidade, com a nossa afetividade, é porque Ele sabe que nós precisamos desta dimensão da nossa vida para vivermos bem como homens e como mulheres. Por isso que nós precisamos entender que a sexualidade e a afetividade diz de uma força, de uma potência que há em nós, que é boa, feita por Deus, e que precisa ser direcionada para o bem. O que acontece? Muitas das vezes não se direciona a sua afetividade, a sua sexualidade para Deus, e aí entra um monte de pecado, um monte de vício que aprisiona, escraviza a muitos, quando não se vive bem a sua sexualidade e a sua afetividade. Repito, que já foi dada por Deus, que já é parte constituinte de cada um de nós. Não tem como nós retirarmos da nossa vida, já faz parte. Hoje nós contemplamos no Evangelho esta obra de libertação que Jesus, Ele realiza. E Ele é pedagógico, Jesus é mestre. Ele é um pedagogo, é aquele que faz, que vive e que ensina. E como que Jesus ensina? Ele ensina com a sua vida. Por isso que nós precisamos olhar para tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Ele anunciou, tudo aquilo que Ele falou, para que coloquemos também em prática na nossa vida, no nosso coração, naquilo que vivemos. Olha como Ele ensina, como que deve acontecer uma libertação na nossa vida. Jesus, para realizar a libertação, pergunta qual o nome do demônio. Por quê? Porque se não soubesse o nome, teria como expulsar aquele demônio, sim ou não? Precisa saber, em um processo de libertação, que mal é este, que demônio é este que age na vida daquela pessoa, naquela situação, para que assim aconteça a libertação, para que esse demônio, esse mal seja expulso. E aí Jesus pergunta o nome, e aí o homem, o espírito do mal agindo naquele homem diz que não é, que é legião. Por quê? Porque é um monte, não era só um monte. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa, a primeira atitude que nós devemos ter diante de uma ação do mal é a atitude de autoridade. Jesus, ele não chegava diante daqueles que estavam possuídos, brincando, ou então com medo. Ele chegava com a sua autoridade para expulsá-lo. Se é um mal, se não vem de Deus, então precisa ir para longe de nós. Nós precisamos agir com essa autoridade na nossa vida. Quando percebermos alguma influência do mal, alguma ação do mal, o problema é que muitas das vezes o mal age na nossa vida porque estamos compactuando com ele. Ou então, porque nos colocamos diante dele com medo. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Salvador, o teu libertador? É aquele que venceu o mal, venceu a morte. E você mesmo dizendo que tem um Deus que já venceu, ainda se coloca diante do mal com medo. Não pode haver medo no nosso coração, deve haver autoridade. Quando que o medo ele vence? Quando nós estamos compactuando com o mal, quando nós estamos deixando o mal agir na nossa vida, aí isto causa medo, isto causa pavor. Talvez alguns de vocês tiveram a graça de participar lá
em Cachoeira Paulista, na sede da nossa comunidade de Canção Nova, dos encontros de libertação com o Padre Rufus, que já é falecido. E o Padre Rufus sempre ensinava que quando começavam aquelas gritarias, aquelas manifestações lá no Rincão ou no centro de evangelização, aquilo ali já era uma demonstração de que o mal já estava derrotado. E ele, o que que ele faz? Ele faz um barulho, ele faz uma manifestação só para aparecer, mas na verdade ele já está vencido. A nossa relação com o mal é esta: já está vencido, já foi derrotado pelo sangue de Cristo derramado na cruz, e a gente com a autoridade de Jesus pode vencer. Só que a gente, ao invés de ter autoridade, nós temos medo. Quem é o teu Deus? Quem é aquele que está contigo? Quem é aquele que não dorme nem cochila, está conosco para nos defender de todo o mal? O nosso Deus é maior. Ah, padre, que me jogaram feitiço. Ah, que fizeram tal coisa para mim. Ah, que maldição, não sei o que. Pode ter mandado o inferno, mas se eu estou com Deus, eu venço, porque meu Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é sempre maior. Se você for para uma batalha e já se colocar na batalha como um perdedor, um fracassado, você vai vencer? Não. Mas aquele que se coloca na batalha desta vida, contra todos os males que vêm ao nosso encontro, como aquele que já foi ungido no seu batismo, como aquele que está buscando ter uma vida com Deus, não há batalha que você não vença. Mas se coloque como vencedor, não como perdedor. Se coloque como alguém que está buscando a Deus. Quando o demônio manifesta alguma coisa, é porque ele ali já está derrotado, já está saindo. A chegada do Messias traz consigo a derrota do reino de Satanás. E o Messias já veio. O Messias tem um nome. Qual que é o nome do nosso Messias, do nosso Salvador? Quem é? Jesus. Fala forte, Jesus. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que venceu o mal e que vence todo o mal na minha vida. Jesus, Jesus, Jesus. A resistência dele, o esbravejar diz da sua derrota. Olha só. Porque, meu irmão e minha irmã, o pior inimigo não é aquele que declara guerra contra você. Porque quando o inimigo já declara guerra, a gente já sabe quem que é ele. E aí a gente já começa a nos armar, nos munir das armas para vencê-lo. O pior inimigo é aquele que fica escondido. O pior inimigo é aquele que não se revela. O pior inimigo é aquele que fica às ocultas. Este é terrível. Mas quando ele se manifesta, começa a esbravejar, começa a falar, aí já é a revelação da sua derrota. Ele já está agindo porque ele sabe que já foi descoberto. Por isso que precisamos pedir constantemente a Deus: Senhor, ao estar na tua presença, revela-nos todas as ações do inimigo contra mim, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra a minha sexualidade, a minha afetividade, porque se eu sei quem é este inimigo, eu vencerei logo a ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, conheça-se. Sabe quando que a gente é forte? Quando a gente toma consciência de quais fraquezas a gente tem. Aquelas pessoas que parecem sempre estar por cima de todo mundo, aquelas pessoas que são arrogantes, que parecem inabaláveis, e cuidado, essas são as mais frágeis possíveis. Presta atenção.
Agora, aquelas que sabem qual é o seu lugar, qual é a sua luta, quais são as suas fraquezas, essas pessoas se colocam constantemente diante de Deus para pedir a Ele a sua força. Por isso que este processo de libertação diz também de um autoconhecimento sobre aquilo que são as nossas fraquezas. E olha, não tenha medo de conhecer as tuas fraquezas para colocá-las diante de Deus. Não tenha medo, porque conhecendo as tuas fraquezas, Deus te dará força para vencê-las. Mas se você ficar se fazendo de forte, as tuas fraquezas te dominarão, as tuas fraquezas te derrubarão, as tuas fraquezas te vencerão. Por isso que a Santa Missa ela já começa pelo ato penitencial. O que é isso? É quando eu reconheço diante de Deus que eu errei, que eu pequei, que eu preciso da sua misericórdia, que eu preciso da graça para me fortalecer em meio às minhas fraquezas, que sozinho eu não posso. Reconhecer as fraquezas é saber que você precisa de Deus. Reconhecer os males com os quais você luta constantemente é pedir a graça para vencê-los cada dia da tua vida. E não adianta você querer dizer que não tem fraquezas. Todos nós temos fraquezas, tentações, quedas, pecados, e precisamos da graça para nos levantar a cada novo dia. O Senhor sempre se apresenta na vida dos homens, livrando-os dos males que os oprimem. Ele é o libertador em todos os aspectos da nossa vida. Não teve nenhum que ao chegar na presença de Jesus não recebesse dele uma libertação. Todos alcançaram. Olha o que aconteceu com Maria Madalena, que tinha também um monte de demônio na vida dela. Jesus a libertou. Olha o que aconteceu com Mateus, que era um ladrão, roubava, cobrando os impostos do seu próprio povo. Ao ver Jesus, chamou e a libertação aconteceu. E hoje, como nós estamos rezando pela nossa sexualidade e afetividade, olha e dê nome para aquilo que são as tuas fraquezas nesta área. Se você tiver coragem de assumir as tuas fraquezas nesta área da tua vida, onde o inimigo ele investe pesadamente. Olhemos ao nosso redor, o quanto que nós somos provocados. O mundo está erotizado. Tudo quer levar para o lado banal da sexualidade, para o lado de apenas usar as pessoas, ou então deixar-se ser usado. O demônio tem feito tremendos arrasos na sexualidade e na afetividade humana. Porque aquilo que é dom, que é graça, que é constituinte do ser humano, como força, o inimigo pega tantas vezes para escravizar no vício, como por exemplo o vício da pornografia, o vício da masturbação. E é aí que nós precisamos tomar consciência dessas fraquezas para recorrer a Deus. Gente, a sexualidade humana, ela é uma força, e a força, ela é adquirida para ser empregada em alguma coisa. Se você não emprega as forças vitais que você possui, estas forças podem se tornar em fraquezas para te levar para o mal. Então pega isso que é força e leva para o bem, e leva para Deus, e leva para a graça dele na tua vida. O povo pediu para Jesus sair dali. Vocês viram que atitude mais, não sei nem que palavra usar. Depois de terem visto aquele homem que estava possuído por uma legião, quando Jesus liberta aquele homem, manda o espírito mau para os porcos, aquele povo, ao invés de louvar a Deus por aquela libertação, o que é que eles fizeram? Sai da nossa terra. Muitas das vezes nós agimos da mesma forma com Deus.
Ele realiza obras grandiosas na nossa vida, e ao invés de nós permanecermos nele, nós saímos da sua presença. Meu irmão, minha irmã, o que vai dizer de uma eternidade feliz, de um céu, é a perseverança na presença de Deus em toda a nossa vida, aqui nessa terra. Não basta ser de Deus apenas no cerco de Jericó da Canção Nova. Não basta ser de Deus apenas numa missa. Toda a tua vida precisa estar na presença de Deus constantemente. Tem aquela passagem também que diz que uma libertação foi feita, o demônio foi expulso, o espírito do mal, e deixou aquela casa vazia. Mas como aquela casa não foi ocupada pela graça de Deus, o que aconteceu? O espírito do mal voltou com um monte de outros espíritos e ocupou aquela casa, que ficou pior do que estava. Quando Deus realiza uma obra na nossa vida, esta obra precisa ser continuada, perseverança, porque senão vai ficar pior do que antes, porque o mal, quando ele volta pior. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Entrega a tua vida para Deus agora. Coloque-se inteiramente. Deus, ele não quer apenas uma parte de você, Ele te quer inteiramente para Ele, todo de Deus, toda de Deus. Diga: Senhor Jesus, a minha vida é toda tua. É toda tua. Nesta missa, eu te peço a graça. Que retire todo mal que possa existir na minha vida. E ao ser retirado este mal, ocupa com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para que assim não fique nem um espaço vazio para o mal agir na minha vida. Eu sou todo teu, a minha vida é tua, a minha sexualidade é tua, a minha afetividade é tua. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.